Boa noite, iniciamos a nossa webinar C de processos de fabricação convencional. Pois bem, conforme a gente conversou na última web aula, vamos hoje falar sobre as SAPs, né? SAP 1, SAP 2, SAP 3 e SAP 4. Eu vou começar pela mais fácil, né? Que é a SAP 4. Eu creio que todo mundo aí conseguiu fazer ela de forma tranquila, até porque envolve questão de segurança, meio ambiente, é, 5S, entre outras. Daí tá tranquilo para todo mundo, SAP 4, lá do Luiz, que tinha que entrar no SCORM para vela, que é a última, que é SAP 2, atividade 2, na verdade. Eu fiz ela, mas eu não sei assim, se ficou bem certo, não, mas eu fiz ela. Mas fez, é. A ideia é que todo mundo consiga fazer ela de modo mais tranquilo, né? Essa Eu não, SAP, ela é muito mais conceitual. Ah, eu não fiz nenhuma, viu, Everton? Fiquei em dúvida em todas. dúvida em todas? Rapaz, aquela primeira, a SAP primeira lá, número Não, não, 1, vamos na última, para a gente não perder o fio da meada. Na do Luiz, você tentou fazer? não, eu tentei fazer a primeira. Ah, Só que é então, para ver se eu conseguia. E eu tentei aqui, só que assim, cara, eu fiquei com muita dúvida. Falei, eu não vou conseguir fazer esse trem, eu vou ter que tirar a dúvida com o Everton. certeza. Então, tranquilo. A primeira nós vamos falar sobre ela agora. Então, eu fui da mais fácil, agora eu vou para a mais difícil. SAP 1, eu creio que muita gente vai estar com dúvida. Eu trouxe as perguntas aqui. Para quem está assistindo aí, não está em ordem, tá? Se vou ver aqui o professor está falando e vou copiar. Não, não é isso, tá? Não está em ordem, conforme são as perguntas. São as mesmas, só que em ordem diferente, tá? Então, para quem aí tá lá, vou assistir o vídeo do minuto tal ao minuto tal e copiar as respostas, vai estar errado, porque não está em ordem. Então, veja a pergunta que nós estamos falando, procure qual que é o número dela na folha e aí sim responda, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta eu trouxe aqui no nosso, trouxe direto no nosso, nos nossos slides, né? Vamos trabalhar com elas aqui. Então, quem que consegue ler para mim a primeira, fazendo favor? Função que produz orifícios na peça gera tensões de cisalhamento no material. Mesmo de forma rápida, o corte é efetuado em etapas que geram diferentes deformações nos materiais até a sua ruptura. A partir disso, descreva tecnicamente como se dá o corte no material e as deformações que são geradas até a sua ruptura. Vocês lembram, como fala? Vocês lembram que quando o punção pressionava, vocês estão vendo aqui, né? Pressionar como se fosse o blank aqui, tem os, como fala? Ô, meu pai, na matriz, os nomes fogem, na matriz já tem um ângulo de corte, se for o caso, né? Justamente para ajustar. Então, o que que acontece? O punção exerce uma pressão nesse material. Esse material, ele suporta uma certa pressão, mas depois que passa esse limite, que é a pressão de ruptura dele, ele já começa a como se fosse afundar para dentro da matriz. É que fica difícil sem o material. Mas vocês lembram do punção e da aula? Então, quando ele começa a afundar esse material, os ângulos da própria matriz ajudam a cortar ele, né, a cisalhar esse material. Então, basicamente isso, o punção exerce pressão, né, no blank, que é a chapa, né? Exerce pressão na chapa, se for o exemplo, e essa pressão vai fazendo esse material se deformar até que ele saia, né, da parte elástica e entre na deformação plástica. O que que é? Elástica é quando ele se deforma e volta para o mesmo formato. E tem a deformação plástica, que é quando ele entra numa forma que ele não volta mais ao original. Então, a deformação plástica é onde ele cisalha, né, onde ele corta o material. Então, a pressão no punção vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, ele sai da fase elástica para a fase plástica, até que ele vai e faz o cisalhamento desse, como fala? Faz o cisalhamento do material. Essa é a resposta minha. Trouxe aqui uma resposta conforme os materiais, né? Então, as etapas que seguem antes da ruptura do material é pressão exercida em um material. Com a pressão, o material começa a deformar-se plasticamente e à medida que a pressão aumenta,
o material começa a trincar até se romper. Isso aqui foi com pesquisa que eu fiz, né? Eu expliquei antes com as minhas palavras e agora eu disse com o material pesquisado, certo? Qual que é a ideia? Não é para pegar essa tijola aqui e responder o que está escrito ali. Mas você viram, tem que entender o processo. Aí você, por exemplo, tem duas respostas possíveis. Eu já dei uma, que é a minha, com o que eu entendo. E tem outra que é a pesquisa técnica, né, que eu fiz e trouxe também. E aí eu quero que vocês leiam, né, e assimilem com o material, com o que eu falei agora e façam a resposta de vocês. Certo? Esse que é o bate-bola aqui. Nós vamos uma por uma nesse modelo. Combinado? Ô, Everton, Sim. é, eu li lá em relação a esse a, a essa pressão, Uhum. esse como é que fala o nome lá do Do bicho? punção, matriz. Então, isso. Aí lá Aham. fala no caso que quando tá com folga também, ele dá deformação no material, é isso mesmo? Exato. Aqui tem uma outra pergunta que tem folga ainda, vai chegar nela, mas tem que ter folga para passar o punção junto à matriz, tem que ter uma folguinha pequena. Porque dependendo do processo, ele pode ter uma mínima dilatação. Se não tiver folga nenhuma, pode ser que o punção entre em atrito com a matriz. E aí, meu amigo, o punção vai arrebentar a matriz. Por mais que a matriz seja do material também de elevada dureza, o punção, ele tá, além do material, ele tem o maquinário, né? Como se fosse uma prensa, né? Fazendo a descida dele, exercendo essa força. Então, por isso que tem que ter uma mínima folga. Só que às vezes a folga é demais. E aí faz criar o quê? Tipo umas ranhuras na borda dele. Ele fica, aí pode chegar a trincar, e se trincar muito, ele chega e quebra. Quebrar Entendi. é cisalhar. É uma outra dúvida que eu tô com ela, que é rapidão. Tá. No caso da SAP 1, eu tenho que enviar, no caso, aquela SAP 1 lá, e aqueles que eu tenho que responder lá, as 10 perguntas, só são esses É, dois? não, só as 10 perguntas, é só a questão norteadora. Você pode pegar o mesmo documento lá que está a questão norteadora e responder nele. Ah, tá, só aquelas 10 lá já Só. serve, já. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Então já foi a primeira, né? Entendi isso. Alguma dúvida nessa primeira aqui, o Cláudio, o João? Nenhuma dúvida, não. Foi mais ou menos o que eu respondi mesmo. Show de bola. Excelente. Então vamos para a próxima. Outra pergunta que tem lá, que eu já não sei mal o número. Essa primeira era a primeira mesmo. Essa aqui eu já não sei nem qual o número mais. Então, pedi para vocês não falarem o número também, que vocês que estão aqui assistindo, a gente tem que zelar, porque pode vir outro aí que nem vai na web aula, ou não vem na web aula, nem vai no presencial, e pegar de mão beijada fica muito fácil, né? Então, lembrando, vai ter gente que vai entregar a mesma coisa que está escrito aqui. Aqui é para dar um norte para vocês, entendeu? Quero que vocês façam esse entendimento e escrevam com as palavras de vocês. Tá, então vamos lá para a próxima pergunta. No processo de conformação mecânica, as deformações plásticas que o material sofre dão origem a outros produtos, ou dão origens a um produto com formas variadas que passam por distintos processos com suas características específicas. Sabendo isso, justifica o processo produtivo pelo qual o produto passou, indicando as características principais, né, do processo produtivo, com exemplos de aplicação do mesmo. Então, esse processo, né, que a gente está falando de conformação mecânica, deformação plástica é o seguinte, que a gente falou anteriormente. Deformação elástica. É como se eu pegasse a garrafa aqui e fosse esticando ela. Até uma certa força, eu estico, ela muda, mas na hora que eu tiro a força, ela volta para o estado normal. Deformação plástica muda. Então, se eu fizer apesar que esse material aqui ele estica, mas nem tanto, né? Essa garrafa aqui. Mas você vai esticando, você pode fazer outros processos. Igual a conformação que a gente tem pelo método de punção em matriz, a gente consegue fazer ele, levar ele, né, para, vamos falar, para a fase plástica. Depois que ele está nessa fase plástica, o que acontece? Ele toma um novo formato. E assim vai. Então, deixa eu ler aqui de novo, vamos ver se eu me perdi, que a pergunta está grande, né? Dão origem a um produto com formas variadas que passa por distintos processos com suas características específicas. Qual que é o produto dessa aqui mesmo? Agora faltou, hein? É o 2, né? Esse aqui é o produto do dobramento.
Alguém... que agora está fora de ordem, mas se eu não me engano, essa pergunta é sobre o produto 2, que é o não dobramento, não. Deixa eu abrir essa pergunta de volta aqui, que até eu me perdi na pergunta aqui. TAP 1, deixa eu abrir ela. Relatório técnico de produção. E aí, para a gente definir se ela é aromática ou alicinante. Lembrem, pessoal, qual que é o produto 1, produto 2? Vocês que estão... Um é dobro, o outro é repuxo, né? O 1 é dobra, o 2 é repuxo? O da dobra é o produto 1 e o repuxo é o produto 2, eu acho. Excelente. Então vai ser do Deixa eu repuxo ver. mesmo, que é essa pergunta aqui. Tá certo. Então, processo produtivo do repuxo, né, punção, matriz, ele vai deformar o material elasticamente quando começa a aplicar essa tensão, né, essa pressão, depois ele vai passar para a deformação plástica, que faz ou a forma, dependendo do nível de tenacidade do blank, ele vai ter um formato ali conforme a matriz, ou dependendo se for um de cisalhamento, ele vai recortar, né, que tem alguns processos que recortam. Então ele pode fazer o recorte. Nesse repuxo aí não é o caso de fazer o recorte, né? Ele vai fazer pressão, pressão até o material que afine, né? No caso, como ele muda de formato, afina as paredes dele, né, laterais e do fundo, depende muito de como ele vai fazer. Então, ele vai aplicar uma força medida, né, uma força conhecida e já testada para esse material, material também testado e conhecido, até fazer a deformação plástica do mesmo, adquirindo o formato da matriz. Então, esse é o principal processo produtivo. Falei demais agora. Vou ler aqui a resposta técnica, tá? Vamos lá. Então, o processo produtivo pelo qual o material foi submetido é necessário quando se deseja obter peças com formas distintas, sem que haja necessidade de remoção de material da peça, sendo utilizado apenas o método de compressão do material por meio de uma ferramenta de conformação fixada à prensa. Na obtenção desse produto, em particular, as principais características são a utilização de um estampo de estágios que permite a realização de diferentes operações ao longo do processo de fabricação. Faltou falar disso. Quando você faz a primeira prensa na matriz ali, vamos dizer que você quer fazer um copo de alumínio. Quando você faz a primeira, por muitas vezes quando você tira, ele não adquiriu o formato que precisa. Então pode ser que precise, dependendo do material e da complexidade, de vários estágios para ele conformar um pouco. Aí ele vai ficar meio abaulado. Aí conforma mais um pouco, ele vai ficando mais fundo, entendeu? Pode ser que seja 2, 3 estágios. Por quê? Porque se a gente fizer aí com a força para o último estágio, vamos dizer que vai aumentando a carga da prensa. Não, não quero fazer 4 estágios, não. Uma inicial, depois segundo, terceiro e quarto estágio. Quero fazer tudo uma vez. Se você aplica uma força muito elevada no material antes dele começar a se conformar, ele não vai ter na questão elástica, ele vai só até a plástica. Então ele vai, trinca, cisalha, quebra, e você tem que pegar outro blank para fazer. Então por isso que é feito por estágios. E até para não mudar muito a espessura da parede, para ela ficar controlada, né, para a conformação ser controlada, também é um dos motivos para ter vários estágios. Então, assim como a possibilidade de fácil identificação de possíveis falhas logo após o término da conformação, que é fácil, né? No repuxo tem que estar de forma uniforme. Ele às vezes fica com a parede muito fina, dependendo da espessura da parede, ele vai cisalhar, ou já vem com trinca, né? Que é muito comum. Deixa eu lembrar aqui, alumínio mesmo, dependendo de como ele está conformado, depois de um tempo, a pessoa fica aplicando força, ele vai trincando, né? Deixa eu lembrar um local, eu lembrei de lata, né, de refrigerante, de cerveja, por ser um material ali também com uma espessura bastante fina. Quando você começa a torcer ele, você passa do limite elástico dele e vai para o plástico, quando ele cisalha. Então, daquela mesma forma, quando vai fazer o repuxo, fica similar, né, os rasgos. Então, tal processo pode ser empregado em indústrias distintas, podendo ser utilizado desde a fabricação de utensílios domésticos, como copos e panelas, até a fabricação de componentes automotivos. Acho que essa aqui ficou mais complexa, hein? Ficou perto, longe de quem já fez? Esse aqui, se alguém pesquisou estampagem, achou a resposta.
Não sei se vocês não fizeram essa aqui ainda, não? Ficou mais ou menos. Essa aí ficou. Eu só não coloquei os Os exemplos. estágios. Eu não usei exemplo de onde Deixa é eu ver aqui. usado. Aí depois eu Ah, tenho que colocar. não, mas é isso. Aquela que a gente viu na aula também, os estágios, né? Você viu, não sei se todo mundo lembra que eram 1, 2, 3 estágios para conformação. No caso lá, parecia uma lata mesmo, né? Quando eu falo lata, até aqueles utensílios de casa que guarda arroz, que guarda feijão. Parecia muito aquilo lá. Quando ele é uniforme, né? Hoje em dia tem várias formas de fazer aquilo e vários materiais também. Eu tô lembrando que tinha Ô, na casa Wesley, da minha avó. Sim, Hilton. aí ficou bem complexo mesmo. Mas eu trazendo em poucas palavras e com os argumentos bem pesados mesmo, explicando bem detalhado, vai servir também, né? Vai. Vai ficar em cima disso, né? Você falar aqui para estampagem, né? Você pode ter vários estágios para a fabricação dessa peça. Você tem que tomar cuidado com a pressão aplicada, né? No seu estampo. Alguém falou, peraí? Entendi. Ah, tem que tomar cuidado com como fala? A força aplicada, né, no seu processo de estampo. E outro ponto é a verificação do material no final, né, com relação à espessura das paredes e aparecimento de trincas. E aí exemplos são esses aqui, né? Mas pesquisando em estampagem na internet aí você vai encontrar muita coisa legal. Beleza? Acho que agora Beleza? no final eu consegui ser mais sucinto. Então vamos para a próxima. Ao se realizar processos produtivos, de modo geral, é preciso estar atento às. Vou pedir para alguém ler para mim. Lê aí para a gente ficar interativo. Vai lá, Hilton. Você já estava falando mesmo? Beleza. Ao se realizar processos produtivos de modo geral, é preciso estar atento às variáveis do processo, conhecer as máquinas envolvidas e o projeto. Além disso, é fundamental zelar pela segurança em todos os procedimentos e organizar o ambiente de trabalho, de modo a facilitar as operações. Com base nisso e no relatório apresentado, justifique a importância dos equipamentos de proteção e indique uma ferramenta da qualidade que auxiliará no processo de modo a diminuir as desconformidades. Excelente, Hilton. Então vamos lá. Vou pegar o principal foco aqui que ele falou bastante, que é zelar pela segurança, né? Então, de modo a facilitar e organizar o ambiente de trabalho, de modo a facilitar as operações. Então, nós estamos falando de conformação. Alguém aí já viu uma prensa de estampagem, estamparia e tudo mais? Quem trabalha com corte, dobramento de chapa também já viu aquelas máquinas de corte de chapa? Alguém já viu? Eu Não, já eu vi. Alguém Dobra. falou que o dobrador de chapa ele é menor um pouco, mas a de corte, as de estampagem são máquinas gigantescas. São máquinas muito grandes. Os pesos que ela tem até contrapeso são elevados porque a força que você aplica, né, para exercer a pressão ali naquela área, quer dizer, ela é muito grande. Então, quais são os cuidados? Nós temos problema do seguinte: imagina uma prensa, o cara botando a mão lá. Tchau, obrigado, né? Não vai suportar. Então, imagina esmagando. Então, tem que ter um cuidado com as mãos. Aí, nós estamos falando de barreira, né? Geralmente, as prensas, o operador tem que pisar no local adequado para ela operar. Não opera com a mão, você opera com o pé. Então, quando você quer fazer a descida, né, do seu punção, da sua prensa, você pisa. E tem outros que você tem que colocar as duas mãos em local adequado para que ela funcione. Então você posiciona as mãos, é como se fosse um sensor de posição, e os pés você faz o acionamento. O que mais temos para segurança aí? Risco do quê? De esmagamento, né? Temos os riscos aí, ruído. Rapaz do céu, parece um estouro quando está cortando, conformando um estamparia e tudo mais. Acho que é muito similar ao barulho de batida de carro. É muito alto o ruído muito elevado. Então tem que ter cuidado com o ruído.
que mais? Questão de peso também, dependendo de como for o peso, pode danificar, né, a questão do nosso operador. Já falamos de 3, né? Então, fundamental a importância do equipamento de proteção para isso, né? Evitar esmagamento, perca de membros, perda de audição, né? E também o EPI ajuda, né, ele a não operar o equipamento de forma inadequada. E uma ferramenta da qualidade, são inúmeras, deixa eu pensar uma aqui. Um POP, um procedimento de operação padrão, justamente para ajudar, né, o nosso operador, se por um momento ele se perder, esquecer do treinamento, tem um POP lá, né, um procedimento de operação padrão de como ele vai trabalhar de forma a diminuir as desconformidades. Outra forma de fazer isso é escrevendo o processo, né? É a SAP 3, é a SAP 3. Igualzinho a SAP 3, vai ser o modelo aí, escrevendo o processo, descrevendo ele, né, no formato ali de passo a passo. Para justamente o cara, se ele se perder por um momento, tem uma descrição do processo de fabricação lá para ele conferir. 2. Vamos ler aqui agora. Os processos de conformação envolvem alguns fatores que geram grandes riscos à integridade física do operador, pois os métodos de obtenção do produto baseiam-se na utilização de máquinas e equipamentos de grandes dimensões e geram ruídos elevados e constantes, além do possível surgimento de rebarbas nos produtos fabricados. Verdade, eu não lembrei. Se o cara não tratar rebarba, imagina uma folha de alumínio com uma espessura bem fina. Aquilo aí dá para você matar alguém, né? Vira uma arma mesmo. Ó. Não lembrei disso. Então, a rebarba também podem acabar causando sérios acidentes. Daí a necessidade de utilização constante dos equipamentos de proteção. Um ótimo método que pode ser empregado em paralelo com a produção de peças através da conformação é a elaboração de um fluxograma, pois este tem por finalidade indicar o melhor caminho a seguir durante a obtenção de um produto, sendo de fácil entendimento para que todos aqueles inseridos no processo. Então, sendo de fácil entendimento para todos aqueles inseridos no processo. É um POP e trouxe o fluxograma, que é a descrição, basicamente escreveu o processo passo a passo, né? E os acidentes, eu não lembrei, tem a rebarba também. Imagina, tá entregando ali um copo com a rebarba para uma criança que não sabe nem identificar. Muitos utensílios vão à boca das pessoas, né? Então, esses são os riscos. Essa aqui, tranquilo? Beleza. Tranquilo. Show? Podemos ir para a próxima? Essa aqui o Wilton já fez eu responder. Quem vai ler aí? Pedi agora para o João. João, lê, fazendo um favor. Em todas as operações, seja ela corte, dobra ou repuxo, é necessário que exista uma folga entre pulsão e matriz. Essa folga irá fazer com que o produto final seja uniforme e apresente um bom acabamento. Caso a folga esteja errada, podem-se ter diferentes problemas. Com base nos problemas apresentados no relatório, indique quais podem ter acontecido por erro de folga e justifique. Tem um daqueles produtos lá que teve problema como fala? Foi na tolerância dele, né? Foi na tolerância, o material estava com diferentes espessuras nas paredes, não era isso? O 2 teve diferença de espessura e o 1 teve trincas e rebarba. Acho que o 2 vai estar mais relacionado a colocar a pressão errada. A desconformidade nas espessuras vai estar mais relacionada à pressão, provavelmente muito além, né? Que aí rebenta, a espessura fica muito fina até que uma hora ele cisalha. Então aqui com folga vai ser o 1, então. O 1 também, como ele teve trinca, né? Então se ele deixar a folga errado, é o seguinte, se ela estiver dentro da especificação, ele vai descer e vai ter espessura de parede legal. Se ela estiver errada, o que ela pode fazer? Para um lado, com uma certa dilatação, o próprio punção entrar em contato contra a matriz vai rasgar o material, né? Quando a folga está errada para menos. E se for para mais, ele vai praticamente fazer o esmagamento e não vai fazer a conformação elástica do mesmo. Chegando a um ponto que, por exemplo, se está descendo aqui, o corte está aqui, legal, passou. Se está muito longo, eu estou tentando cortar, mas o meu contraponto não está próximo, está mais longe.
Então ele vai empurrar o blank para dentro e vai arrebentar ele também, vai cisalhar ele da mesma forma. Todos os dois modos vai danificar. Um danifica a máquina, o outro você só perde o blank. Então a folga errada para os dois lados vai trazer danos aí. Então provavelmente no produto 1, né, quem falou que teve trincas, então produto 1, muito provavelmente a folga estava errada, né, vai estar mais relacionada à folga. Deixa eu ver aqui o que ele respondeu. A folga é um parâmetro importante para que o produto saia como especificado. No produto 1, as rebarbas no orifício foram causadas por estar com a folga errada, enquanto o produto 2, a folga errada gerou desconformidade na espessura do material final. Pô, legal. Eu acreditava que a questão da espessura está mais relacionada à pressão, mas a folga também interfere, né? Se a folga está maior para um lado e menor para o outro, verdade. Vai ter uma parede mais espessa, uma parede menos espessa. E a questão das rebarbas, ele justamente não fez o corte alinhado, né? Então ele tá mais espaçado. Então ele vai entrar e vai. Eu costumo falar que é engruvinhar, né? Vai tendo aqueles. O material vai tendo como se fosse ele fosse pequenas dobras, né? Justamente porque não cortou ou não fez a descida junto do punção. Meio que acumulou o material ali. E aí gera essas rebarbas. Então, o parâmetro produto 1, rebarba no orifício, devido à folga errada. E no produto 2, gerou desconformidade na espessura. A técnica está melhor que a minha, hein, dessa vez. Tranquilo? Tranquilo? Beleza, então vamos para a próxima. Eu pedi para o Cláudio falar dessa aqui para mim. Lê essa para a gente, por favor, Cláudio. Os processos produtivos mecânicos podem ser realizados através da usinagem ou da conformação mecânica. Em ambos os casos, a finalidade é produzir uma peça de acordo às especificações de projeto. Os processos podem apresentar diferentes características e princípios de produção. Sendo na usinagem, a característica comum a remoção de cavaco e na conformação mecânica a deformação plástica do material. Segundo essas informações, indique quais processos produtivos estão envolvidos na produção de cada produto, descrevendo o que o processo. O que é processo? Conforme foi o João que me falou, né? O produto 1 é o da dobra, né? Então ele tem um corte e dobra. Então, corte e dobra, processo que a gente viu lá em conformação mecânica, né? Nas últimas webaulas. O corte, ele é feito pode ser por um processo ali de conformação que é justamente usar punção. Lembra que a gente está falando de punção e matriz? Então ela vai e corta o material, tem a possibilidade de recorte também. E o processo de dobra, ele basicamente força o material contra uma matriz, né? Então ele vem e aplica uma força contra para ele adquirir ali, no caso, uma curvatura, né? Um ângulo conforme a matriz especifica. Então acho que esse é mais, dá para responder dessa forma. E a segunda peça é o repuxo, né? Corte e repuxo. Então corte e repuxo, corte da mesma forma. E o repuxo, você pode fazê-lo com vários estágios, né? Essa ficou bem parecida àquela primeira respondendo sobre, né? A diferença é que todos vão fazer a deformação plástica do material para que ele adquira uma nova forma, né? Um novo formato. Então, o corte pode ser também por punção e matriz, e o repuxo com punção e matriz, mas é aplicando de forma diferente, né? Com a folga certinha, a pressão certinha, dependendo vários estágios, né? Para a gente adquirir esse material. Na primeira, ele tem o formato da matriz, né? Quando dobra, depois do corte. E na segunda ele vai ter formatos mais de peças latas, né? Toda vez eu lembro de lata, copo metálico, panela, ou dependendo ali, é uma conformação também para um capô de um carro, é possível, né? Mas o repuxo em si, repuxo sempre faz peça similar à lata,
Não vai ser estampagem geral, não. Repuxo faz peça similar à lata. Lata, panela, esse tipo de coisa. Vou ler aqui a resposta técnica. O produto 1 possui dobra e corte. Processo de corte e dobramento são processos de conformação mecânica por meio de estampagem, onde no corte ocorre o cisalhamento do material, imprimindo forma e dimensão definida pelo punção e matriz, enquanto na dobra o material é pressionado contra uma matriz, adquirindo a forma da mesma sem remoção de material. O produto 2 possui o corte e repuxo, o corte da mesma forma que foi ali em cima, e o repuxo é denominado operação de estampagem rasa ou profunda, onde a chapa metálica adquire forma volumétrica oca. Eu achei comprida essa resposta aqui, hein? 1 e 2, dobra e corte. Aí você vai explicar sobre o corte primeiro, né? Punção e matriz. E depois a dobra ele vai ser... vai aplicar uma força para ele e se deformar conforme a matriz, adquirindo o ângulo dela. E o 2, o corte da mesma forma que você explicou no 1, e o repuxo, né? Estampagem ali, podendo correr em vários estágios, até que a peça adquira o formato desejado. Tranquilo isso aqui? É mais explicação mesmo sobre os processos. Se quiser fazer maior, mais longo, tem a liberdade também. Mas lembrando que eu vou ter que ler uma por uma, hein, pessoal? Aí vai demorar para sair as notas se ficar muito grande as respostas. Muita gente. Mas como fala, tem liberdade para fazer da forma que achar necessário. Isso aqui foi tranquilo? Tranquilo. Boa noite, Juscelino. Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, cheguei quase acabando, né? Na Não, correria. ainda estamos no meio aqui. É bom que você chegou, você pediu um favor para você ler essa pergunta aqui para a gente, que é da SAP. A gente está trabalhando questão a questão da SAP aqui. Você pode ler para a gente, fazendo um favor? Sim. Então Os vamos lá. materiais dobrados sofrem diferentes tensões na dobra, quando o material é pressionado pela punção contra a matriz. Ele sofre esforço em materiais, efetuando a dobra. Além dessas tensões, na operação de dobramento, existe um limite de conformação que indica a qualidade mínima e máxima da raiz que um material suporta sem trinca. Com base nisso, analise as questões apresentadas no relatório e indique tecnicamente o motivo das deformações do material. Vamos lá. Todos os materiais têm um limite, né? Se passar desse limite, por exemplo, igual nesse caso aqui do dobramento, né? Lembra da linha neutra? Tô aqui meu material. Não sei se está retinho para você. Quando começa a dobrar, vai isso aqui. Então aqui fica menor, né? Se for pegar o comprimento, e essa parte fica maior. Então é tração e ele vai sofrer tração e compressão. Aqui é como se ele fosse comprimido, né? Fica menor. E aqui por fora, como se ele fosse tracionado, fica maior. E no meio a linha neutra que mantém. E todo material tem um limite. Então, ele vai suportar até um certo limite. Depois disso, ele não aguenta mais, ele trinca e cisalha. Então, é basicamente isso. Então, o motivo da deformação para ele trincar é porque passou do limite, né? Foi aplicado ali como fala? No processo de dobramento, um esforço, né, maior do que o limite de conformação do material. Isso é tranquilo. Deixa eu ler aqui, resposta técnica. As deformações que ocorreram no material podem ter acontecido pelo fato do projeto ter ultrapassado o limite de conformação do material, pois com a curvatura ou raio da dobra excedido, o material tende a trincar, como ocorreu no produto 1. Acho que está mais sucinto essa, eu gostei mais da minha, né? Ultrapassou o limite de conformação, né, do material, ele trinca. E aí é isso que aconteceu. Provavelmente ultrapassaram o limite, né? Tranquilo essa aqui? Ok para todo mundo. Pessoal, nós vamos ter que dar uma aceleradinha que ainda tem sapo pra caramba, hein? Posso ir para a próxima? Todo mundo em silêncio. Vamos lá, João. Pode ir. Para a próxima. Pode ler para a gente, João, fazendo um favor?
Posso. A ferramenta de estampo é feita de acordo ao perfil que o produto final deve ter. Para que ele esteja bem definido de acordo ao projeto, é necessário que os parâmetros da máquina e da ferramenta estejam alinhados e funcionando de forma combinada a fim de proporcionar um produto com boas características. Sabendo disso, indique os erros de projeto que geraram a desconformidade do produto 1. Produto 1, corte e dobra. Nós já vimos, né? Nós falamos o que foi lá no corte e dobra. O produto 1 é repuxo? Ixi, de novo eu confundi, cara. O produto 1 é dobra. Dobra. Então, para ter acontecido isso, a gente já viu folga, né? Que teve na resposta anterior. Outro problema que pode ter acontecido, passou o limite, né, de conformação mecânica. São esses dois aí, já tá. Então, o que ele não levou? Ah, não, mas aí é parâmetro da máquina e da ferramenta estejam alinhados e funcionando de forma combinada. Então, aí é a folga, né? Sabe, indique os erros de projeto que geraram desconformidade no produto 1, que eu tô lembrando aqui a folga, né? A folga estava errada, que fez as rebarbas, né, na dobra. E depois ele teve o problema, mas não é relacionado à máquina e ferramenta, e sim a parâmetro, né? Que ele passou do limite ali de conformação mecânica. Vamos ler aqui. Então, o erro de projeto, para mim, é a folga, né? A folga indevida lá. Vamos ver, ó. No projeto do produto 1 consiste uma dobra e corte. Com base nisso, as desconformidades de trincas, rebarbas e diferença de dimensão foram geradas com erros de parâmetro do projeto. As deformações do produto 1 foram causadas por parâmetros de folgas e dimensões entre punção e matriz inadequados ao processo. Não. Enquanto na dobra, a recuperação plástica do material não foi levada em consideração ou dimensionada de forma errada. Eu tinha esquecido da dobra, né? Então, erro, folga para as rebarbas lá e depois, né, ter passado do limite de conformação mecânica do material durante o processo de dobra. E na resposta técnica, a recuperação plástica do material. Aí depois ele passou do limite de escoamento, né, limite plástico e cisalhou. Tranquilo? Vamos para a próxima. O Wilton, puder ler para a gente, fazer um favor? Beleza. As operações de estampagem consistem em deformar plastificamente um material, fazendo com que ele adquira forma e dimensões que são impressas através dos punções e matrizes. O corte é uma das operações de estampagem e consiste em pressionar o punção contra o material e a matriz para obter um produto. No punção e na matriz existe uma afiação e a folga. A afiação e a folga evitam rebarbas e erros dimensionais no produto da operação de corte. Com base nessas informações, explique de forma descritiva as informações do produto 1. Ainda corte e dobra, né? Produto 1, corte e dobra. Então vamos lá, o que aconteceu no corte e dobra? Falando aqui em relação à punção matriz, ele basicamente tinha uma folga, né, errada. O que acontece? Quando vai pressionando, a folga está indevida, esse material ele vai ter problemas, né? No caso, vai criar rebarba ali. E no caso da 1, ela trincou, né? Então, durante o corte, a afiação, a folga estava maior, né, do que o desejado. Com isso, quer dizer, nem menor também vai fazer a mesma coisa. A folga estava errada, né? A folga estava errada, o material, a força continua sendo aplicada com a folga errada, o material vai começar a trincar, e aí, grisalha. Ele está falando de folga aqui, né? A fiação e a folga. Então, ali, como pelas outras perguntas, levando de base as outras perguntas, né? Foi a folga entre matriz e punção. Mas se no caso a fiação também tivesse errada,
ele não vai fazer o corte. Quando o punção passar aqui, só um segundo. A matriz não vai fazer o recorte, né, conforme desejado. Então, para evitar essas rebarbas, né, teria que estar com a folga adequada e a afiação correta. Então, nesse caso, de forma descritiva, a deformação teve rebarba devido à folga errada e trincou porque a máquina não parou de funcionar, né? Então, como já estava no parâmetro errado de folga, a máquina foi fazendo o trabalho dela, né, exercendo a força, e aí o material foi até, depois de trincar e desencalhou. Deixa eu ler aqui. No corte, o material é submetido à pressão e à medida que essa pressão aumenta, o material começa a se deformar plasticamente, a pressão continua aumentando e o material começa a trincar. A união dessas trincas faz com que o material se rompa e o corte seja efetuado. No caso, essa resposta aqui não falou sobre a deformação, né? Deformação é a folga errada. Acho que eu não gostei dessa resposta aqui não, hein? Não sei se eu colei no slide errado, mas a deformação é a folga errada. Então, como o processo de corte, né? Vamos ficar com a minha aqui. Como o processo de corte foi efetuado e a gente já viu que a folga estava errada, essa folga ocasionou rebarbas e como a máquina continua em operação, ela posteriormente causou trincas aí no material. Já que a trinca não foi feita no corte, né? A trinca foi feita na hora do dobramento. Só folga mesmo. Folga indevida ocasionou, né, a má aplicação ali do punção contra a matriz e gerou rebarbas no material. Acho que eu vou até ficar nesse slide aqui, nem vou mostrar esse da resposta, não. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tem muita pergunta que vai repetindo, né? Eu não sei se eu quero inverter a ordem, uma era para dar sequência na outra, mas tem muita pergunta que vai repetindo. Vai ficando repetida, repetida, repetida. Então, descritiva deformação, folga indevida, a punção aplicou a força, a matriz podendo também estar não afiada, né? Não está com a afiação legal. Ao realizar o processo de corte, acabou criando rebarbas aí devido às condições fora do parâmetro. Em poucas palavras. Então, bora lá, Cláudio. O Wilton leu a última, né? Então, Cláudio, fazendo um favor. Cláudio, tá comigo? Se estiver comigo, aí. Pode ler, fazendo um favor? Eu estava lendo com o microfone desligado aqui. Acontece. O ângulo do produto dobrado deve ser calculado com um ângulo menor do que o especificado, pois, devido à característica de recuperação elástica do material, ele tende a recuperar parte de inclinação que foi feita. Além dessa deformação, a partir das características do... Eu acho que eu pulei uma, né? Isso. Além dessa Característica. existe no material uma região onde ele não sofre deformações. A partir dessas características do material e do relatório, justifique o problema com o ângulo. Lembrando aqui, ó, vou usar essa folha de papel. Quero conformar ela, fazer a dobra para cá. Tá vendo que ela vai dobrando e vai formando uma espécie de um C? Certo? Todo mundo tá vendo aí a folha, ela é um post-it aqui, é bem pequeno, mas vocês estão vendo, né? Uhum. Então, exemplo. Quando eu faço a dobra aqui, ó, nesse ângulo, ela tende a voltar um pouco. Por quê? Ele ainda está na fase elástica nessa dobra. Então, o que que eu faço? Porque ele vai voltar, isso é natureza. Todos os materiais têm uma memória e ele tende a voltar a esse formato que era o inicial dele, que ele já estava conformado. Só que ele não tem força, né? Se você chega num ângulo muito acentuado, ele não tem força para voltar e ficar reto.
mas ele vai ter uma força para voltar um pouquinho. Então, com relação ao ângulo, o que a gente faz quando vai fazer esse tipo de processo? Vai fazendo por estágios e o último, a gente não faz no ângulo certinho que a gente quer, a gente passa um pouco para quando ele voltar, ele fique no ângulo que a gente deseja. Então, a gente sempre faz, né? Qual que é o problema com o ângulo? A gente sempre faz com um ângulo menor do que é o que a gente necessita, porque o material ele tem uma memória, né, elástica, e ele tende a voltar um pouquinho. Então, a gente faz menor, um ângulo menor, e ele volta um pouquinho. É isso. E ele falou de linha, nem a pergunta, mas aqui, ó, uma coisa legal que eu falei para vocês, quando faz esse dobramento. Essa primeira linha de dentro aqui está sofrendo compressão, então ela fica com um comprimento menor. E essa de fora, né, ela fica com tração porque ela aumenta. Onde não sofre deformação, linha neutra. A gente falou também na web aula, certo? Mas não é pergunta, eu só estou acrescentando aqui para a gente não, como falar, não perder a oportunidade de lembrar dos fatos da web aula. Mas problema com ângulo, tem que fazer o processo de fabricação com ângulo menor, para que quando ele voltar, né, quando ele tiver a questão da memória elástica do material, ele possa ficar no ângulo que a gente deseja. Vou ler aqui. A resposta: o ângulo do produto final ficou desconforme de acordo especificado, pois pode ter sido aplicado o parâmetro errado, já que como o material tende a se recuperar elasticamente, né, sendo necessário dobrá-lo a um ângulo menor que o desejado para que fique na dimensão exata. Como está fora da especificação, o parâmetro foi dimensionado de forma errada. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos para a última, que essa eu vou ler para a gente ganhar um tempinho aqui. Então, antes da etapa de produção de um produto, acontece o planejamento. Nesta fase, o produto é analisado de acordo com as suas características e especificados em um desenho mecânico segundo normas. E com base nessas informações são listados os suprimentos necessários para a produção e definidos os parâmetros que interferem na qualidade do produto final. Analisando o relatório e com base no produto final, identifique a etapa do planejamento, se a etapa do planejamento foi eficiente. Então, ele selecionou o material, mas não sabia eram os limites, né, desse material, não sabia como fazer o processo. Eu não sei nem se essa pergunta está relacionada ao 1 ou ao 2, mas eu vou responder geral. Os parâmetros foram escolhidos de forma equivocada, pois eles deveriam ser selecionados conforme as especificações de limites do nosso material escolhido para fazer o processo, né? Nosso metal de base lá. Então, não foi feito de forma adequada, né, o planejamento. Faltou ali na seleção do material e na definição dos parâmetros do processo para que o mesmo, né, fosse feito de forma eficiente. Então, ele não sabia qual que era o limite de conformação do material, ele não sabia a folga que tinha que aplicar entre punção e matriz. O que mais que ele não sabia? A gente já falou um tanto aqui, hein? No corte, deixa eu lembrar, no repuxo, né? Ele pode ter aplicado também, não foi nenhuma resposta, mas aplicado uma força indevida, né? Na pressão indevida, além do que o material suportava, pode ser também. A afiação da matriz não foi conferida também, né? Para realizar o corte. Repuxa, forma de corte, dobra também já falamos que ele falou. Os três. Então, se você quiser justificar, você tem três possibilidades aí. Folga, né? Acima. Então, ele não selecionou material, não realizou os parâmetros, as etapas do planejamento dos parâmetros de aplicação, né? Das técnicas de fabricação, conforme os limites do material selecionado. Então, basicamente isso. Vamos ver aqui. Então, os processos precisam ser planejados para diminuir ao máximo o número de inconformidades na peça final. No entanto, isso não aconteceu na produção desses produtos. Eles apresentam várias inconformidades que poderiam ser resolvidas nas etapas de selecionar os parâmetros de projeto adequado ao produto. Basicamente, agora, essa última aqui, vocês podem responder com o pé nas costas, hein? Que o tanto de coisa que a gente viu nas outras, de parâmetro indevido lá, que justifica, né, o porquê que não teve o resultado final desejado. Você pode usar todos aqueles outros lá, se quiser fazer uma resposta gigantesca. Como não é o caso, né, basicamente ele utilizou os parâmetros errados, né? Parâmetros errados devido a não saber, eu acho, quais eram os limites que o material suportava. Tranquilo?
Essa última aqui era, agora que respondeu as outras, ficou a mais fácil de todas, né? Beleza? Vou pular para SAP 2 agora. Respondemos 10 perguntas. SAP 2. Aquele começo, vocês podem usar até um começo bem parecido ao processo de torno. Seleciona a ferramenta, liga a máquina, posicionar, né? Na fresa você posiciona na morsa, né? Prende na morsa. Vamos lá dali para frente. Todo esse começo é bem similar aí, vocês vão trabalhar também. Vou dar umas dicas. Vocês vão ter um encontro presencial. Mas aqui para fazer. Primeiro, para trabalhar, eu não, né? Deixa eu lembrar aqui dos conceitos. Analisando os conceitos, tem que fazer a face de referenciamento, né? Então a gente tem que fazer uma face de referência para trabalhar. Então, com essa face de referência, eu vou lá e faço o faceamento de todas as outras, certo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a face de referência na sexta face, ali eu vou fazer faceamento. Então, nisso, o que que eu já preciso? Preciso de ferramentas para fazer o faceamento também. Instrumento, eu vou precisar conferir se esse faceamento está dentro da tolerância que eu preciso. Então, ali, paquímetro, né? O que mais que nós vamos fazer? Depois de facear as 6 faces, né? O que eu faria aqui? Primeiro, eu faria o desbaste, né? Eu faria primeiro esse do meio aí, que é o menorzinho, de 10, né? Esse desbaste aí de 10 por 5. 10 por 5. Depois disso, faria o outro desbaste, né? Os de 20 por 5. Aí tá ficando mais tranquilo, né? 10 por 5. Depois faria, né, os desbaixes ali do material 20 por 5, os dois. Depois disso sobrou só o furo, né? Aí faz os 2 furos e zera. Aí você vai conferir em rebarba, né? Você pode conferir em rebarba após cada processo e fazendo a instrumento, usando os instrumentos, né, a cada processo, ou você pode fazer isso no final. A cada processo você toma mais tempo, mas você tem uma, como fala? Você faz a cada processo, mas você tem um ganho no final, né, que já vai estar mais simples de fazer. Então, ferramenta, o que que eu preciso para fazer faceamento, né? Qual ferramenta que é? Depois para desbastar ali, né, esses rebaixos ali de 10 e de 20, né? O que que eu vou precisar, né? Que tipo de fresa que eu vou precisar e depois para furar, aí é broca, né? Quais brocas que eu preciso para furar esse material? E de instrumento, um paquímetro, e eu não lembro para fazer qual que é o instrumento de referência, agora me fugiu para fazer a face de referência. Um esquadro. Um esquadro. Eu preciso de um esquadro para conferir, né? Realmente ali a angulatura, se a de referência está legal. Um paquímetro. Sim, O meu Word aqui não está abrindo essa folha completa de resposta. pode usar da SAP anterior. As folhas de resposta são iguais. Ah, não, entendi. Não está abrindo completo? Que já tem um Não, modelo lá, né? Do bloco rebaixado. Similar a é esse aqui, não é isso? eixo com rebaixo. O nome. Não, esse aqui é o do torno, é o exemplo que está lá. Isso aí é esse que está o Beleza. torno. Tá aí. A folha resposta, deixa eu abrir aqui para ver se tem alguma coisa indevida com ela. Ah, o meu Word aqui está falando que não abre, ela está abrindo só. Ela Você tem tá. que pegar aquele modelo de relatório. Você pegou ele na SAP 2? Baixei ele aqui, ó. Tô com o meu computador ligado, Uhum, que ela é a SAP 1, né? É SAP 1 atividade 2. Isso aí. exato, exato. Então tá aqui, cadê aqui? Modelo Eu, de eu, roteiro, isso, né? quando você baixa e você abre ele, o que que acontece? Viu? Ele não abre todo, Não, você tem que ir enrolando para baixo. porque ele caiu aqui, ele saiu para mim assim, né? O bloco rebaixado, né? Uhum, isso, Do bloco, dessa peça quadrada. Só que sim. ele não abre a folha toda que parece. Vou ligar minha câmera aqui para você ver lá.
da tela. Peraí. Acho que você não vai conseguir compartilhar sua tela comigo. Não, vou pôr a câmera traseira. Não sei como é que eu ponho a câmera traseira aqui. Beleza, vou mostrar aqui para você. Olha o jeito. Ah, é porque o seu Word está configurado para aplicar um zoom. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô vendo. O seu Word está configurado para aplicar um zoom no documento. Você tem que ir lá no cantinho, na base inferior. Deixa eu abrir um Word aqui para eu ver. Lá embaixo, na Ó, parte inferior direita, vai ter um ali mostrando o percentual de zoom. Então você tem que ir lá diminuindo. tá 100, eu vou diminuir, ó. Aí diminui o que ele faz. Para onde? Já entendi. Tem outra coisa. O seu tá, quando abre, ele tá com um formato muito grande. Deixa eu Ele ver. aparece aqui, ó. O Word não aceita todos os recursos do formato deste documento. Alguns conteúdos podem ficar faltando ou se exibindo incorretamente. Aí não Estranho, vai. deixa eu ver, deixa eu aproveitar já essa questão e ver qual o ano que tá. Pode ser que incompatibilidade do ano do Word. Talvez o seu seja mais antigo do que esse aqui. Deixa eu ver que formato. Ah, é. Esse aqui tá no formato do 2016. Talvez o seu seja mais antigo. E eu vou salvar ele aqui num formato anterior e, e jogar lá na plataforma. E você me diz se deu certo ou não. Tá? Tá, agora você vai fazer isso? Eu vou apagar aqui. Eu não consigo fazer agora porque eu tenho que continuar a web aula. Aham. Mas Então, respondendo ela aqui, eu respondi aí. Tava tudo já resposta. Aí na hora que vai eu lembrei, faltar um pedaço dela. na hora que eu fui pôr as ferramentas lá, não deu. Certo. Deixa eu jogar um. Acho que eu vou conseguir, pera aí. Fazer rápido aqui. Vai lá no. Tem dois arquivos agora. Baixa o segundo, né? Acho que vai aparecer como dois. Ah, não, não. Na verdade, tem que tirar um e deixar só o outro. Só um segundo. Vou remover esse aqui. Aí, vai lá e baixa, ver se vai funcionar legal. Beleza? Enquanto o nosso colega Cláudio pega. SAP 3, eu tinha até encerrado, eu achei que a SAP 3 ninguém tinha dúvida, né? Pelo que eu vi nas perguntas lá. SAP 3, deixa eu me lembrar, eu vou ter que jogar a plataforma aqui com vocês, espera aí. Ah, SAP 3 é o croquis. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Também não me delongar tanto. Vamos lá. Então é sobre esse croquis aqui na SAP 3. Você tem que fazer o quê? Então, ele traz um documento aqui que é desenvolver um fluxograma. E ele já te dá um modelo, ó, planejamento, desenvolvimento e processo produtivo. O que que você pode fazer aqui? Como ele já deu o modelo, você pode só colocar aqui que eu vou fazer no planejamento. Então, vou selecionar material, vou no meu planejamento, vou selecionar material, vou desenvolver para fazer o planejamento, vou fazer o desenho técnico, assim como o Cláudio disse. Vou levar, como for dentro desse mesmo planejamento aqui, o que é mais que eu posso fazer? Verificar meu ferramental e maquinário, se está ok. Instrumentação. No desenvolvimento, aqui que você vai descrever os processos no desenvolvimento. Qual máquina você vai usar, quais são os parâmetros como fala, de fabricação que você vai usar, por exemplo, torno, velocidade de corte, tudo mais. Você vai especificar e verificar também quais são os limites. Lembra que na outra C o pessoal não viu o limite e deu um monte de problema? Então, no desenvolvimento a gente pode verificar os limites dos materiais, ver como fala, quais são as possibilidades, se esse material realmente comporta, né, o que a gente quer fazer. E o processo produtivo é realizar, né? Você vai fazer o quê? Instrução do seu operador, vai desenvolver um POP no processo produtivo, vai fazer, como fala, testes, né? Um segundo que minha voz está sumindo aqui. Você vai realizar protótipo, né, no seu processo produtivo para
Fala para validar o seu projeto. É basicamente isso. Pode descrever, né, quais são as ações dentro de cada um desses passos, né, do planejamento, do desenvolvimento e do processo produtivo para avaliar, para eu avaliar. Então, quando você quer fabricar aquilo ali, como que você faria? O do Cláudio já tem um bom caminho. É justamente aquilo. Ele falou, ó, eu vou levar na engenharia, eu vou fazer o desenho técnico. Eu não consegui ver tudo, né? Mas é aquele caminho lá. O que que eu vou fazer de planejamento, de desenvolvimento e de processo produtivo para chegar na peça? Tava bem, Cláudio, exatamente aquilo. O Everton, uma dúvida Sim, minha. João, Aí pode ser feito na mão, manual ou pode, como? pode. Se possível, pegar Hum. esse fluxograma e escrever, por exemplo, escrever planejamento embaixo dele, né? O ideal, quando a gente coloca na indústria, é que tudo seja muito visual, né? Então, se a gente vai fazer todo esse fluxograma aqui desse processo, é legal aí sim ficar num desenho, fazer um quadradinho aqui embaixo do planejamento, tipo contemplando, entendeu? Que planejamento? É uma lista embaixo de tudo. Porque aquilo ali a gente prega na parede e é para todo mundo ter um entendimento, né? Desde os caras técnicos até os leigos. É lógico que a gente não deixa um processo de fabricação desse para qualquer um fazer. Mas a gente sempre usa aquele método Pocoyoco. Não sei se vocês já ouviram falar. Nem sei se é Pocoyoco ou eu estou confundindo com algum desenho de criança. Mas tem um método japonês que é justamente eles desenvolverem o. Eu vou parar de compartilhar aqui para eu fazer uma pesquisa dessa palavra. É a prova de erros, né? Será que é Pocoyoco? É Poke e Yoko, né? Então é a prova. Deixa eu pegar aqui. É Poca e Yoki, que é a empresa à prova de erro, né? A concepção é Poca e Yoki, a prova de erros. Então, quando a gente desenvolve na indústria, é justamente para evitar o máximo de erro possível, para não ter problema de interpretação. Poca e Yoki, definição é a prova de bobo, né? Em japonês. O pessoal desenvolver esse método não foi muito bonito o nome, assim, mas a tradução literal é a prova de bobo. Então é exatamente evitar o máximo de erro. Então por isso que faz tudo bonitinho, diagramado, com cor, né? Isso é comum na indústria para chamar atenção e que para a pessoa prestar atenção realmente naquele processo. Mas aqui não vem o caso não, né? Eu quero que vocês descrevam, né, muito mais o conteúdo aqui, lógico, de forma à prova de bobo também, né, de forma simplificada, sem muito termo técnico. Tem que usar termo técnico? Sim, mas sem muito jargão, tenta trazer uma linguagem mais leve e aí vai descrevendo, né, no fluxograma, no planejamento, quais as ações, no desenvolvimento, quais as ações e no processo produtivo, quais as ações. O fluxograma e usar esse mesmo modelo aí que já está na plataforma. Tranquilo, João? Tranquilo. Ficou mais claro agora as 4 SAPs? Ou sim. Esse procedimento, pode Ah, falar aí. pode falar, Esse, Cláudio. esse procedimento aí, que está falando no coisa aí, procedimentos técnicos. Qual Dando você está forma... falando? Na SAP 2, atividade 1? Não, é a 2. Atividade SAP 2. 2, atividade 2? Uhum. Ixi, pera aí, eu não estava programado para essa, eu achei que ninguém teria dúvida. Deixa eu ver. Um relatório técnico. Vamos ler ela junto aqui. Esse eu nem, não imaginava que nós entraríamos nessa, mas vamos lá. Então, o que que ele pede, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Então, a partir das etapas realizadas por Luiz, mostrado no contexto do curso, produz um relatório técnico especificando procedimentos de segurança, processos produtivos, ferramentas da qualidade e descarte de resíduos, concluindo se Luiz atendeu ou não às especificações de qualidade e meio ambiente. Então, vocês vão olhar, né, no SCORM lá o que ele fez e falar, né, passo a passo, ó, introdução. Então, qual que é a atividade que ele ia realizar?
né? Então, o Luiz trabalha na empresa tal, a função dele é tal, e por dia ele faz as seguintes atividades, tal, 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 tal. Objetivo, qual que é o objetivo do Luiz, que vai ser o modelo? Onde que está isso? SCORM. Ixi, agora para eu achar, aquele dia eu sofri, hoje eu vou sofrer de novo. Então, SCORM da SAP 2, vocês vão entrar aqui, atividade 2, e vão buscar, ó. Cadê o Luiz aqui? Não. Não acabou. E contexto 2, contexto. Ah, tá aqui, ó. Então vai ter que vir nesse SCORMzinho aqui e olhar, ó. Expediente, usando conforme começa às 8, mas Luciano costuma chegar um pouquinho antes. Para sua própria segurança, é Luciano. Eu tô falando Luiz por quê, meu Deus? Luciano deve utilizar todos os EPIs de forma responsável. Então, a ordem de serviço contém informações específicas sobre a peça, bem como desenho técnico ou roteiro de fabricação. Ele tá com EPI, não tô vendo luva na mão dele, mas tá bom. Então, tem a ordem de serviço com o roteiro de fabricação. A partir de agora, Luiz, é Luiz o nome dele, não é Luciano não, tá? É dois nomes aí. Luciano iniciará seu roteiro de fabricação e precisa cumprir algumas tarefas e definir procedimentos. Então, cadê ele? Aqui é o ambiente de trabalho dele, tá tudo legal, né? Com relação a tudo organizado, a 5S. Então, as ferramentas de qualidade estão sendo aplicadas no ambiente. Então, instrução do roteiro, Luciano, é Luciano Luiz, ou Luiz Luciano, vocês escolhem o nome, tá? Mas é a mesma pessoa. Separa as ferramentas e instrumentos que foram indicados. Vamos ver o que mais. Opa, era... Tá, então vamos lá. Então, Luiz posiciona as ferramentas e instrumentos de forma organizada e lógica numa bancada que fica próxima à máquina que ele utiliza. Com base no desenho, Luciano realiza os procedimentos que darão origem ao produto: tornear, fresar, retificar e furar. Tá faltando EPI aí nele? A organização aparentemente está legal. Tá limpo, né? Pelas imagens, tá tudo limpo. O procedimento. Depois de um tempo, o produto foi produzido e o técnico aciona o dispositivo de proteção da máquina para que ele pare o funcionamento. Então ele usou ali a botoeira de emergência para desligar. É padrão isso aí? Que mais? Então a peça está pronta, está aqui com ele, está de óculos e jaleco e protetor auricular. Então depois de limpar e guardar as ferramentas e equipamentos, Luciano limpou cada uma das máquinas. Aí está limpando aqui, ó. E tá com um negócio tudo sujo ali também, ó. Uma coisa interessante para a gente ver. E ao fim de todo o processo produtivo, Luciano descarta os resíduos no lugar adequado e mantém o ambiente limpo. Muito bem, Luciano. Então, justamente a gente vai ver isso. Que EPI faltou? Então, lá no relatório técnico, né? Deixa eu voltar aqui. Então, introdução, né? A gente vai falar sobre o Luiz. Luiz trabalha na empresa tal. É o primeiro slide lá e depois. Objetivo, né, desse relatório. Avaliar o desenvolvimento da atividade do Luiz, tudo mais. Qual que é o processo produtivo? Fabricar uma peça ali, no caso tinha torneamento, fresamento. Quais são os procedimentos técnicos, né? Então, utilização de EPIs, né? Aí você já vai pontuar todos os EPIs que a gente vai utilizar nesse processo, né? Ah, não, produto processo produtivo a gente falou, tá certo. Depois procedimento, utilização de EPIs, aplicação das técnicas de fabricação e operação do equipamento, verificação na ordem de serviço ou roteiro de fabricação e, com isso, seleção de ferramental, né? Tudo mais. Aí entra no suprimentos, ferramentas da qualidade. Ali ele usou 5S, ele usou, não é um POP, né? Ali ele usou uma ordem de serviço com roteiro de fabricação, que pode ter um fluxograma nela também. Equipamentos e dispositivos de segurança, né? O que vocês viram lá e qual que é a importância, né? Os que ele estava usando e tudo mais. E a conclusão, se ele atendeu, né? Se ele chegou no objetivo que ele queria, utilizou bem as técnicas, né, de fabricação, os processos de fabricação, se ele, né, aplicou os conhecimentos técnicos, né, conforme estava planejado, se ele usou as ferramentas de qualidade e de segurança e meio ambiente, né? Então, explicando cada uma delas, se ele fez a atividade conforme o desejado. É para ser um avaliador.
E aí faz esse relatório. Certo, Cláudio? Não, certo, beleza. Essa ferramenta de Ah, qualidade, ela engloba na ISO 14001? caraca, qual que é 14.000? A 9.000 é de qualidade, 14.000 é meio ambiente, não é? Porque lá fala lá do meio ambiente e qualidade, né? Se eu não me engano, agora me fugiu qual que é 14.000, mas eu acho que é meio ambiente, né? Meio ambiente, 14001 é meio ambiente. Então aí você vai avaliar. Ela fala do meio ambiente e qualidade. Excelente. Gestão ambiental. Peguei aqui. Aí você pode avaliar, né? Você tem essa capacidade além. Não vou chegar tão fundo, não, Cláudio, mas se você tiver capacidade, aí eu vou ter que dar uma estudada também, que 14.001, eu já vi 9.001. Trabalhei uma vez na indústria em auditoria de 9.001, agora 14.001 não. Mas aí eu estudo. Se você citar, eu vou estudar aqui para aprender um pouquinho sobre ela. Mas pode chegar, né? Não precisa ser tão profundo, não, mas se quiser, pode sim. Combinado? Beleza, então, fechou. Senhores, então trabalhamos, né? Às 4. Achei que era só 2 para hoje, veio a SAP2 também. Esclarecidas as dúvidas, agora é mão na massa. Combinado? Passei um pouquinho do tempo, né? Era 50 minutos, já deu 1h20 já. Mas quero agradecer a presença aí dos senhores, né? Quer dizer, se alguém tiver uma dúvida, pode ficar à vontade ainda. Eu não entendi, essa que você colocou foi a suprimentos. E suprimento aí entra, lembra do almoxarifado da sua empresa, material, fornecimento de EPI, quais suprimentos ele vai usar ali, mas é ferramental mesmo. Beleza. Fechado? Mais alguma dúvida aí? João, Wilton, Juscelino, Não, Cláudio? ficou bem esclarecido, ajudou demais. Agora vai dar para fazer. Show de bola. Não, ficou legal, ficou bom, né? Show. Everton, obrigado, viu, cara, por estar esclarecendo aí para nós. Show de bola. Estamos aqui para isso, Wilton. Sempre vocês dando comunicação, né? Vocês falaram para mim na semana passada, a gente veio e tenta organizar aí para suprir as demandas. Beleza, Combinado? cara. Beleza. Cláudio? Só mais um aí, só para mim Vambora. matar. Produto e processo produtivo. Aí entra no roteiro lá de fabricação. Você vai ter que lembrar do seu encontro presencial do turno lá. Que a peça que ele mostrou, se eu não me engano, era um eixo, né? Aham. Então, aí lembra lá do processo produtivo para fazer no caso ali, um eixo. E o produto, né? O produto é um eixo, o processo produtivo ele vai utilizar ali torneamento e tudo mais. Ô, Everton, Sim. eu tenho que começar assim, falando, primeiramente, ligar torno, tem isso não, né? Ah, Só não, mesmo. não, nessa última não. Ah, Até tem. porque vocês já estão calejados e eu também. Vou corrigir um monte sobre isso. Já corrigi, na verdade, na UC anterior, né? Entendi. Não, beleza, beleza. É só fazer é um relatóriozinho técnico, bem tranquilo. Assim, não é para escrever 2 palavras, né? Mas escreve de forma sucinta aí algo legal que vai embasando, né? De passo a passo, que a pessoa lê no começo, entenda o que o Luiz ia fazer, depois qual que era o objetivo dele, quais eram os recursos, a técnica, procedimento que ele ia utilizar, né? Aí tem ferramenta da qualidade também para você implementar um pouco, ferramenta de segurança, falar de EPI, falar igual ele falou da 14.001, que é a questão do meio ambiente, lá mostra ele jogando os cavacos fora. E por último concluir, se o Luiz foi ok, tá legal, qual ponto ele poderia ter atentado mais e passa a régua. Fechou. Boa Fechou. noite. Então fechado. Até Fechou, se... Cláudio? Hilton? Beleza, velho. Valeu, cara. Obrigado. Combinado. Então, eu quero agradecer a presença dos senhores aí. Mantenham-se estudando 1 hora por dia. Vai ter como fala? Vai ter um feriado aí na próxima semana. Aproveite para estudar, dar uma descansada e estudar ao mesmo tempo. Assim, dividido, é lógico, né? Mas para justamente a gente desenvolver as competências e habilidades necessárias, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Até mais. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau, obrigado.